Nosso poder legislativo, ele tem por prática e por tradição apresentar serviços à sociedade, fixando percentuais de receita que vão para a rubrica A, que vão para a rubrica B e que vão para a rubrica C. Ou seja, fixado nas estatísticas de plantio e não nas estatísticas de colheita, como dizia um pensador brasileiro há muito tempo atrás. Ora, isso tende a ser ineficiente porque a função principal do legislador, como determinador do orçamento, que é essa sua função maior, que hoje em dia não se verifica, o ideal seria que o legislador se fixasse nos parâmetros que determinam o bem-estar. Quais são? É a provisão de bens e serviços pelo Estado, o que evidentemente inclui a segurança, investimentos em infraestrutura e uma série de coisas. E quando ele se fixa na determinação de percentuais da receita que vão para a rubrica A e para a rubrica B, ele, primeiro, não permite que a sociedade demande índice de eficiência. Muito melhor seria se ele dissesse o seguinte: olha, o cidadão que vai ao posto policial reclamar que o carro foi roubado, qual é o número de minutos que ele fica hoje? 3 horas. E ele tem que levar o que para lá? Tem que levar papel para registrar a ocorrência e a máquina e um computador para poder imprimir. Então faz o seguinte, baixa isso aí de 3 horas para meia hora, coloca que não precisa mais levar o computador para imprimir a impressora e vamos fixar isso como uma meta. A meta pode ser muito melhor do que essa, evidentemente, mas uma vez satisfeita aquela meta, não há necessidade dele se preocupar com os percentuais de receita que vão para a rubrica A ou para a rubrica B, mas sim se preocupar, auxiliando também os tribunais de conta na consecução dos seus trabalhos, com a provisão final de bens e serviços que são originários daqueles recursos, daquelas receitas. Então, não é nenhuma novidade que os países fazem o que os americanos chamam de earmarking, façam vinculação. A princípio, informação se ganha com o tempo e decisões mais informadas tendem a ser mais eficientes, mas é claro também que as injunções de ordem política muitas vezes fazem com que um recurso vá parar na rubrica que ainda é inferior do que aquela que foi decidida há 20 anos atrás, com menos informação. Portanto, há espaço para vinculação, sim. Apenas o que acontece no Brasil é que é exagerado. Os fundos desvinculadores não resolvem o problema. Lá atrás, com o Fundo Social de Emergência, que foi um nome criado com muita inventividade, inclusive, depois DRU e assim por diante, não resolve porque tem data para acabar e porque depois há reações do Congresso. O sujeito já faz uma lei que cria uma despesa e já bota na lei que aquela despesa não poderá ser objeto de análise ou de inclusão num fundo desvinculador. Então, há a ação e a reação. Portanto, os fundos desvinculadores também não resolvem o problema. Essas vinculações criam distorções chamadas reativas e não reativas. As não reativas são as diretas, e as reativas são daquelas que decorrem da reação dos entes, no caso o Congresso, às medidas que são, o Congresso e a sociedade, as medidas são colocadas. Olha, chega a um ponto em que sobra dinheiro para uma rubrica que está vinculada e falta para outra rubrica. Só que o retorno social daquele R$1 a mais na rubrica, onde há vinculação, é muito menor do que o retorno social, às vezes tapar um buraco para não ter mosquito, que gera um retorno social enorme, numa despesa onde não há vinculação, como, por exemplo, saneamento. Então, há necessidade de dar uma certa liberdade para o gestor para decidir isso. Essa é a primeira distorção que gera. A segunda distorção é que os itens orçamentários, onde não há vinculações, ficam desassistidos. Na medida que haja esse fortalecimento legislativo pelos métodos canônicos, tende a haver, teoricamente, uma melhora também da instituição congressual nacional. A segunda distorção das vinculações é que ela enfraquece o orçamento. Quer dizer, o orçamento já chega determinado por parâmetros passados e a instituição orçamentária acaba tendo que o executivo usar contingenciamento que enfraquece a instituição orçamentária. Lembremos que nos Estados Unidos, até 74, havia o contingenciamento também, não é uma novidade brasileira.
Em 74, quando Nixon se enfraqueceu politicamente, o Congresso, que não é bobo, falou: o presidente está fraco, vamos passar aqui o que eles chamaram de Anti-Impoundment Act, a ação contra o contingenciamento. E a partir daí, o Executivo, a partir de 74, o Executivo não pôde mais paralisar o gasto de rubricas pré-aprovadas pelo Legislativo. Então, em alguns casos, isso aí pode até ser defensável, mas como prática rotineira, certamente enfraquece o poder legislativo e enfraquece a instituição orçamentária. Depois, como foi mencionado aqui, a vinculação faz com que sejam criados novos tributos não vinculados. O exemplo mais clássico é do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que depois os municípios, como também foi colocado aqui, passaram a ter várias funções. A União, entretanto, criou contribuições e taxas que não eram mais objeto, como era o IPI, etc., de divisão com estados e municípios, e aí começou a haver um desbalanceamento a favor do poder de tributar da União e contra os estados e municípios. Depois tem os contingenciamentos, e depois outra coisa reativa é a lei que já impede o contingenciamento de itens de despesa protegidos por vinculações. Já é feito na lei uma provisão para possível contingenciamento. E depois tem até algumas que já houve no passado, que já faz o provisionamento para a possível existência, para o possível desejo de colocar num fundo desvinculador, como a DRU, como o Fundo Social de Emergência lá em 94. Ou seja, já nasce a despesa dizendo: essa despesa não poderá ser jamais objeto de colocação no fundo desvinculador. Aí o sujeito poderá criar o fundo desvinculador, e assim vai numa sequência de inflações semânticas.